Olá, turma, tudo bem? Turma 9.1. Então, vamos dar sequência aí a mais alguns termos da oração, né? A parte de sintaxe, e depois vamos ver as orações subordinadas substantivas. Então, complemento nominal. Completa o sentido de um nome que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio por meio de uma preposição. Em outras palavras, página 80. Página 80, a parte aqui do segundo bimestre, né? Página 80. Em outras palavras, o que é o complemento nominal? É um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, de um substantivo ou de um advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio nós chamamos de nome em relação ao complemento verbal. Quem completa o verbo é o complemento verbal. Quem completa o nome é o complemento nominal. E quem é o nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Então temos aqui 3 exemplos de complemento nominal. Um completando um substantivo, outro completando um adjetivo e outro completando um advérbio, né? Mas vamos usar um exemplo apenas, que a classificação vai ser a mesma, os termos estão destacados, tá vendo? Da natureza, conservação da natureza, dedicada aqui à conservação da natureza, né? Favoravelmente aqui à natureza, né? Então vamos lá. A WFF é a maior rede independente de conservação da natureza. Conservação de quê? Primeiro eu vou separar. A WFF é a maior rede independente de conservação. Se eu parar na palavra conservação, né, minha frase fica com sentido incompleto. Então eu tenho que perguntar: conservação de quê? Né? A palavra da natureza, termo preposicionado, que completa o substantivo conservação, vai funcionar como complemento nominal, ok? Então, quem é o complemento nominal? É o termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, um termo preposicionado. Vamos aos complementos verbais e depois tem os exemplos ali na tela que eu coloquei para melhorar a explicação, aprofundá-la, né? Complemento verbal. Completa o sentido de um verbo transitivo. Há 2 tipos. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele verbo que não apresenta o sentido completo, né? Ele precisa de complemento. Ele precisa de algo que complemente o seu sentido, né? Senão fica vaga a ideia, né? Então, ele é dividido em transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição. Não é regido por preposição, né? Completa o sentido de um verbo transitivo direto sem o auxílio da preposição, ou seja, ele não exige, né? E o objeto indireto, né, ele completa o sentido de um verbo, né, transitivo indireto, ou seja, o verbo transitivo indireto é aquele que vai exigir a preposição, ok? Aí temos aqui um exemplo aqui, ó. A WF Brasil integra, quem integra alguma coisa, integra o que? Esse verbo não exigiu a preposição, portanto esse aqui é um artigo, a rede WWF. A rede WWF está completando o verbo integrar, ok? Completou o sentido, o verbo não exigiu preposição, ou seja, não é regido por preposição, né? Então temos um caso de objeto direto, logo este verbo, né, integra, é um verbo transitivo direto. Por que ele é transitivo mesmo? Porque apresenta o sentido incompleto. E por que ele é direto? Porque não exige preposição, não é regido por preposição. Ok? Outro exemplo, a WWF necessita de doações. Então vou lá, WWF necessita. Se eu falar WWF necessita e parar aqui, fica incompleto. Necessita de quê? Né? Então, esse verbo, ele é um verbo que exige a preposição agora, na hora de perguntar, ou seja, é regido por preposição, porque quem necessita não necessita alguma coisa, necessita de alguma coisa.
né? Então, exige a preposição de. Então, este complemento de doações é um objeto indireto, ok? Objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, né? Tudo bem? Então, vamos a outros exemplos, agora na tela. Deixa eu focalizar aqui a tela, bem de pertinho. Deixa eu fechar aqui. Só um minuto. Trouxe seu material. Aqui está a frase, exemplos de objeto direto. Trouxe seu material. Se eu falar trouxe, né? Se eu falar apenas trouxe, dá para entender o que ele trouxe? Não. Esse verbo tem um sentido incompleto. Se esse verbo tem sentido incompleto, né? O que ele é? Verbo transitivo. Agora eu preciso saber se ele é direto ou indireto, né? Verbo transitivo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, né, para nós nomeá-lo aqui. Verbo transitivo, né? Porque ele tem um sentido incompleto. Agora eu preciso saber se ele é direto ou indireto. Quem traz alguma coisa, traz o quê? O verbo não exigiu preposição, não pede preposição na pergunta, então ele é um verbo transitivo direto, né? Então, quem completa um verbo transitivo direto é a palavra seu material. Quem traz alguma coisa. Trouxe o quê? Seu material. Seu material está completando a ideia deste verbo. Se é um verbo transitivo direto, objeto direto, ok? Se o verbo é transitivo direto, objeto direto, né? Neste caso aí, né? Existe os objetos direto preposicionado, mas isso aí é um outro caso que depois veremos. Recebeu seus pertences. Recebeu é o verbo. Quem é que recebeu? Alguém. Ele recebeu. Ele, um sujeito oculto. Ele recebeu. Mas se eu falar ele recebeu, dá para saber o que ele recebeu? Não. Né? Então esse verbo é um verbo transitivo, porque ele apresenta o sentido incompleto. Opa, botei no lugar errado ali. Perdão, volta. Corrigindo aqui. Verbo transitivo. Agora, quem recebe, recebe alguma coisa. Recebeu o quê? O verbo não exige preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Quem é que completa este verbo? Seus pertences. Quem recebe, recebe alguma coisa. Recebeu o quê? Seus pertences. Seus pertences está completando o sentido do verbo. Então, seus pertences é um objeto direto. Ok? É o complemento deste verbo. Tudo bem? Então, vamos seguir. Objeto indireto. Temos aqui os exemplos. Conforme lemos, né? O objeto indireto, né? O verbo será transitivo indireto porque esse verbo vai exigir a preposição. Quando eu falo precisa-se de ajudante, né? Alguém precisa, sujeito indeterminado, né? Olha, o verbo na terceira pessoa, mas o ser partícula apassivadora, ou, perdão, a partícula que indica o índice de indeterminação do sujeito. Então aqui temos um caso de sujeito indeterminado, mas o sujeito indeterminado, mas temos o complemento. Quem precisa, precisa alguma coisa. Se eu falar precisa-se, não dá para saber do que precisa-se, certo? Então esse verbo aqui precisa de complemento, ok? Se ele precisa de complemento, ele é um verbo transitivo, ok? Só que agora ele exige a preposição, né?
Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ele exige a preposição de. Portanto, ele é o verbo transitivo indireto. O verbo que tem o sentido incompleto e exige preposição, né? É regido por preposição, é o verbo transitivo indireto. Aí agora nós vamos fazer a pergunta. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De ajudantes. De ajudantes é o complemento desse verbo. Certo? Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Ok? Mais um exemplo. Confio em Deus. Quem é que confia? Eu, sujeito. Se eu falar eu confio, dá para saber em quem eu confio? Ou no que eu confio? Não dá. Esse verbo tem um sentido incompleto. Portanto, o verbo, como eu falei, que apresenta o sentido incompleto, é um verbo transitivo. Agora, basta eu perguntar ao verbo se ele exige ou não preposição. Como é que eu faço a pergunta? Quem confia, confia em alguém, né? Confio em, olha a preposição em sendo exigida. Confio em quem, né? Se exige a preposição, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Quem vai completar esse verbo, o sentido desse verbo? Expressão em Deus, né? Se está completando, o verbo exige, objeto indireto, ok? Então, ficou claro? Verbo transitivo é aquele que apresenta o sentido incompleto, né? Ele é dividido em dois, verbo transitivo direto ou indireto. Quando o verbo não exige preposição, ele é transitivo direto. Quando o verbo exige a preposição, ele é transitivo indireto. São termos integrantes da oração. Mas existe esse outro termo integrante da oração, que é o complemento nominal. Complemento nominal. Olha aqui, ó. Tinha necessidade de ajuda. Deixa eu destacar só o complemento nominal. Muito bem. Porque aqui eu posso dividir assim, ó. Vamos lá. Tinha necessidade de ajuda. Se eu falar tinha, certo? Quem é que tinha? Eu tinha necessidade de ajuda, ele tinha necessidade de ajuda. Enfim, se eu falar tinha, não dá para saber o que é que eu tinha, né? Quem tem alguma coisa. Tem o que? Necessidade, ó. Aqui a palavra necessidade completa o sentido do verbo ter. Se eu quiser classificar a palavra necessidade em relação ao verbo, né? Eu vou classificá-la como objeto direto, né? Ela é objeto direto porque ela completa o sentido do verbo ter. E não, o verbo não exige preposição. Ó. Quem tem alguma coisa. Tinha o quê? Necessidade. Necessidade está completando o sentido do verbo. Mas não é isso que nós queremos classificar agora. Nós queremos classificar esse termo destacado de ajuda, né? Então vamos lá. Se eu falar tinha necessidade, necessidade completou tinha. Agora quem completa a palavra necessidade? Né? Se eu falar tinha necessidade, a palavra necessidade agora também tem um sentido incompleto. Quem tem necessidade de alguma coisa. Não é isso? Tinha necessidade de quê? De ajuda. A palavra de ajuda está completando a expressão, de ajuda, está completando a palavra necessidade. Só que necessidade não é verbo, né? Necessidade é um nome. Lembra quando eu falei a definição? Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Tá aí a necessidade, substantivo, termo preposicionado completando, né? Completando
palavra necessidade. Então, temos aqui um complemento nominal. Quem completa um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, complemento nominal. Quem completa um verbo é o complemento verbal, que são divididos em dois, objeto direto ou objeto indireto. Ok? Vamos voltar aqui ao livro. Já vimos esses, né? Agora, nós vamos ver a relação sintática que existe entre as orações também, né? E no caso, vamos ver as orações substantivas, que vão exercer a função sintática própria dos substantivos. Vimos alguns termos integrantes lá, né? Onde a maioria dos casos aparece o substantivo, como completa o complemento nominal. Dentro do objeto direto aparecem substantivos, né? Agora nós vamos falar das orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva é aquela que vai exercer a função sintática própria dos substantivos. Antes, eram os termos que exerciam a função sintática, um termo em relação a outro, uma pequena expressão em relação a outra. Agora, toda uma oração vai exercer função sintática em relação a outra. Temos aqui, quadro de classificação das orações subordinadas substantivas, página 103. Página 103 do livro de vocês. Página 103. Então, vamos lá. As orações subordinadas subjetivas exercem a função sintática, né, de sujeito em relação à oração principal. Vamos ver as classificações. A subjetiva exerce a função sintática de sujeito em relação à oração principal. Vamos ver como é que isso se dá. Deixa eu ler todas as classificações, as definições, aliás, e vou repetindo conforme for fazendo as orações explicando, ok? Então vamos lá. Subjetiva tem função de sujeito em relação à principal. As predicativas têm função de predicativo em relação à oração principal. As objetivas diretas vão funcionar como objeto direto em relação ao verbo da oração principal. As objetivas indiretas vão funcionar como objeto indireto em relação às da oração principal. As completivas nominais vão completar um nome na oração principal. A oração subordinada completa um nome que estará na oração principal. E as apositivas vão exercer a função de aposto em relação à oração principal. Ok? Já falei das predicativas, função de predicativo lá em cima, né? Então, é importante saber que as orações subordinadas, né, substantivas, primeira coisa que eu posso falar sobre elas é que existe uma relação de dependência, né? Uma relação sintática da oração subordinada com a principal. A oração subordinada sempre vai exercer uma função sintática em relação à principal. Estas que eu acabei de ler agora. Existe um conectivo, que normalmente é uma conjunção integrante. A conjunção integrante que ou se, mas também pode ser pronomes interrogativos, ok? Como conectivo, né? Não só as conjunções, mas também os pronomes interrogativos. Muito bem. Então, vamos agora à prática na tela, né? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Mais de perto, não, Pedro? Está muito longe. Então, como eu falei, né? Os conectivos das orações subordinadas substantivas, pode ser a conjunção integrante, o pronome interrogativo e também o advérbio interrogativo, mas normalmente aparece conjunções integrantes. Então, como é que se faz? Primeiro vamos falar das subjetivas, repetindo a definição, né? Ela vai funcionar como sujeito em relação à oração principal. Vamos separar a oração principal da oração subordinada. Quem é a oração principal? A oração principal
é a primeira oração e que não vem com o conectivo. Quem é a oração subordinada? É aquela que aparece com o conectivo, né? Que o homem cuide do meio ambiente, né? Então vamos aqui destacar. É difícil aqui de destacar, vamos lá. Ó, é difícil. Pronto. Destaquei a oração subordinada, né? É necessário que o homem cuide do meio ambiente. É necessário que o homem cuide do meio ambiente. Deixa eu botar o que aqui, né? Então, quem é a oração subordinada? Que o homem, o que é junto, que o homem cuide do meio ambiente. Aqui está aqui o conectivo, ele faz parte da oração subordinada, né? Então vamos analisar. Primeiro passo que eu tenho que fazer é ir na oração principal e perguntar pelo sujeito, né? Oração principal é necessário, é a oração que não é iniciada pelo conectivo, pela conjunção integrante. Então é necessário, é a oração principal. E a oração subordinada? É a que é iniciada pelo conectivo, né? O conectivo está aqui, ó, o que, né? Então eu pergunto, quais as perguntas que eu falo para descobrir o sujeito? Quem é que para pessoas, o que é que para coisas, né? Então vamos lá. O que é necessário? Estou perguntando para o sujeito. Quem é a resposta? Que o homem cuide do meio ambiente. Ah, que o homem cuide do meio ambiente está funcionando como sujeito da oração principal. Que o homem cuide do meio ambiente está funcionando como sujeito da oração principal. Lembra que eu falei que a relação sintática da oração subordinada com a oração principal? A oração subordinada desenvolvida é aquela que é iniciada com conectivo, né? E ela toda vai ter uma função, né, em relação à oração principal. Neste caso, ela funciona como sujeito, então eu vou classificá-la como subjetiva. Então ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a primeira, é necessário, é chamada de oração principal, ok? As predicativas, o pior é, separa aqui, ó, que o homem, olha o conectivo aqui, né? Porque que o homem nem sempre se preocupa com o meio ambiente. O pior é que o homem nem sempre se preocupa com o meio ambiente. Quem é a oração principal? O pior é, olha aqui o verbo. Só que nesse caso, eu não tenho um verbo transitivo aqui, eu tenho um verbo de ligação. Nós vimos lá nos termos da oração que o verbo de ligação, né, ele exprime o quê? Uma qualidade, um estado. Quem vem depois do verbo de ligação? Um predicativo. Então, sempre que vier um verbo de ligação antes do conectivo, se tratando de oração substantiva, esta oração será classificada como predicativa, a oração subordinada. Vai ser classificada como predicativa. Ok? A oração que está em negrito é a subordinada. A que não está em negrito é a oração principal. É a oração que não é iniciada pelo conectivo. O que caracteriza a oração subordinada? Ser iniciada pelo conectivo.
quando ela está na forma desenvolvida. Lá embaixo você vai entender por que eu estou falando isso. Oração subordinada, substantivo objetiva direta. Vou separar, né? Primeiro deixa eu botar tudo do jeito aqui. Espero é a primeira oração, espero. A segunda oração é a que é iniciada pelo conectivo que a humanidade cuide do meio ambiente, ó. Espero. Quem é que espera? Vou perguntar pelo sujeito. O primeiro passo sempre é perguntar pelo sujeito, para saber se a oração subordinada exerce a função de sujeito. Vamos ver aqui, ó. No caso anterior não, porque você já identificou um verbo de ligação antes do conectivo, antes da oração subordinada. Mas quando não, né, identificou o verbo, né, faz a pergunta. Quem é que espera? Eu espero. O sujeito está na oração principal. É o eu, né, está subentendido. Então a oração subordinada, né, não vai funcionar mais como sujeito da oração principal, porque já existe o sujeito eu aqui. Então eu parto para o segundo passo. Eu tenho um verbo, igual lá nos termos da oração, né? Eu pergunto ao verbo espero. Se eu falar espero, dá para entender o que é que eu espero? Né? Esse verbo tem um sentido incompleto, espero, né? Se ele tem um sentido incompleto, né, eu preciso de um complemento para esse verbo. Como nós chamamos lá nos termos da oração? Complemento verbal. Lembra lá? Objeto direto ou objeto indireto. É só ver se ele pede ou não preposição. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Que a humanidade cuide do meio ambiente. Então, que a humanidade cuide do meio ambiente está completando a oração principal, o verbo da oração principal. Quem é que completa o verbo? É o complemento verbal. Quando não exige preposição, o verbo é um objeto direto. Só que nas orações nós vamos chamar de objetiva direta, ok? Então, a oração que está em negrito, destacada, é a oração subordinada objetiva direta, porque ela completa o verbo da oração principal e não exige preposição, ok? Oração subordinada objetiva indireta segue o mesmo raciocínio, só que agora o verbo exige a preposição. Ó, primeira oração, a chamada principal. Espero aqui em cima é a oração principal. E aqui embaixo, quem é a oração subordinada? Vou identificar. Ela vem preposicionada ou não? Nesse caso, vem preposicionada, né? Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Eu vou deixar em destaque. O meio ambiente gosta. O meio ambiente gosta. Primeira oração. O meio ambiente gosta. Quem é que gosta? O meio ambiente. O sujeito está na oração principal. Então a oração subordinada não será mais subjetiva, ou seja, não é sujeito da oração principal. Não funciona. Mas se eu falar o meio ambiente gosta, gosta é um verbo. Se eu parar aqui, esse verbo tem um sentido completo? Não. Ele precisa de um complemento. Então agora toda oração subordinada vai completar esse verbo. Só que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição. Então quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? De que cuidemos dele. De que cuidemos dele. Certo? Então, de que cuidemos dele está completando, né? O verbo gostar da oração principal, então está funcionando como objetiva indireta, porque nós não podemos chamar a oração de objeto indireto, e sim oração subordinada objetiva indireta, ok? Meio ambiente, vamos consertar aqui que são indireta, são igual, corrigir
indireta, objetiva indireta. Agora sim, ok? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Tenho certeza de que todos cuidaremos do meio ambiente. Ó. Vamos separar. A oração subordinada já está até destacada. Separei a principal. Pergunto o primeiro passo pelo sujeito. Quem é que tem certeza? Eu. Eu tenho certeza. Então, eu está na oração principal, certo? Sujeito está na oração principal, eu. Então, a oração subordinada não vai funcionar mais como sujeito da principal, porque já existe o sujeito. Agora, eu continuo. Tenho certeza. Se eu falar tenho, dá para saber o que eu tenho? Não. Tenho o quê? Certeza. A palavra certeza completa o verbo ter, mas ambas estão na oração principal. Eu quero saber a função da oração subordinada em relação à principal. Se eu falar tenho certeza, a palavra certeza tem o sentido incompleto, certo? Então, ela precisa de um complemento, só que agora não é verbo, é um nome. Quem completa o nome? O complemento nominal. Então, quem tem certeza de alguma coisa. Tem certeza de quê? De que todos cuidaremos do meio ambiente, né? Vamos acrescentar um de aqui. Ela pode ficar subentendida, mas vamos botar de que, né? Vai ficar melhor. De que todos cuidaremos do meio ambiente, ok? Então, de que todos cuidaremos do meio ambiente funciona como complemento de um nome. Então, nós vamos classificá-la como completiva nominal, ok? A oração subordinada é completiva nominal porque ela está completando a palavra certeza. Não é verbo, é nome, completou o nome, completiva nominal, ok? Todos pensamos a mesma coisa, 2 pontos, que o meio ambiente precisa de cuidados. Todos pensamos a mesma coisa. Oração principal. Todos pensamos a mesma coisa, oração principal. Pensamos o quê? Pensamos isso. E o meio ambiente precisa de cuidados, né? Olha o conectivo aqui. Agora tem 2 situações que nós vamos identificar a classificação das orações subordinadas. Uma é quando aparece o verbo de ligação, que nós vimos lá em cima, que é predicativo. E a outra é quando aparece 2 pontos. E logo depois a oração subordinada. Depois de 2 pontos vem sempre um aposto. Então, ela vai ser classificada, esta oração, em relação à principal, ela é apositiva. Ela vai funcionar como aposto em relação à oração principal, ok? Veio depois de 2 pontos, a positiva. Veio depois de um verbo de ligação, predicativa, né? Muito bem. Então, vimos todas as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Estou falando desde o início de desenvolvidas porque existem as reduzidas, né? Oração subordinada reduzida, eu trouxe um exemplo aqui das substantivas, né? Uma forma desenvolvida e outra forma reduzida. Como é que é isso, professor? Forma desenvolvida e forma reduzida. A forma desenvolvida é quando eu tenho o conectivo e o verbo vem conjugado, né? Não vem conjugado, ou seja, não aparece nas formas nominais, vem na conjugação dele normal. É necessário que estudes. Então aqui eu tenho a forma desenvolvida. Aqui agora eu vou transformá-la em reduzida. O que acontece na forma reduzida? O conectivo some. Esse que some, veja aqui, ó, é necessário igual. Cadê o conectivo? Sumiu. E o verbo virá em uma das formas nominais do verbo. No caso aqui veio no infinitivo. Quais são as formas nominais do verbo? Particípio, né? Nós já vimos, né? No fundamental, no 8º, 7º ano, e vamos relembrar agora, né? As formas nominais do verbo: particípio, gerúndio e infinitivo. Infinitivas terminação em AR, ER e R, verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. No particípio, terminação DO, DA, TO, TA, né? E o gerúndio NDO, né? Que indica continuidade de ação, né? Andando, descendo, né?
Então, em uma dessas formas nominais. Então, aqui está a forma reduzida. Ó. Se aqui eu classificar esta oração de cima, será oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque que estudes está funcionando como sujeito da oração principal, né? Só que agora embaixo eu tenho a mesma oração, mas de maneira reduzida. Tirei o conectivo e coloquei o verbo na forma nominal infinitivo, ó, estudar. É necessário estudar. Então, qual é a classificação? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Aí, no caso, eu coloco de quê, né? Esqueci de colocar aqui. Vamos colocar reduzida. De infinitivo. Por que é reduzida de infinitivo? Porque agora o verbo está, né, na forma reduzida, não aparece conectivo e o verbo vem no infinitivo. Então a classificação fica nas desenvolvidas, vai até subjetiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na maneira reduzida, aqui embaixo, tirei o conectivo, né? Só acrescentar reduzida de infinitivo, ok? Então ficamos por aqui, turma, né? Vou deixar para vocês os exercícios da página 81, 82, 86, 88, 101, 102, 104 e 105. Um forte abraço em todos.